Olá pessoal, aqui é o professor Maximiliano Sena. Vamos para mais uma lição de Direito Constitucional. Estamos estudando o artigo 5º da Constituição da República de 1988. Hoje nós vamos falar sobre o princípio do juiz natural ou legal, que se encontra no inciso 37 da Constituição, que diz assim: não haverá juízo ou tribunal de exceção, tá? Então, não haverá juízo ou tribunal de exceção. E lá no inciso 53 diz que ninguém poderá ser processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. São dois princípios que se imbricam, tá, gente? O que significa o princípio do juiz natural? O juízo, ele deve ser previamente previsto pela lei, tá? O que se não admite é uma pessoa ser julgada por um juízo ou tribunal constituído especificamente para julgar um caso, um determinado caso, né? Isso ocorreu muito nos períodos das guerras, né, em que os tribunais eram constituídos especificamente para julgar aqueles casos. Eram tribunais que não existiam. Imagine você tem uma determinada causa, ajuiza uma ação e aí é escolhido, ao bel prazer de uma autoridade, um juiz que vai julgar a sua causa, tá? Quer dizer, esse tipo de situação, ela é inadmitida, não pode acontecer. Porque os juízos, eles já são previamente existentes, estabelecidos, as regras já preexistem ao ajuizamento da sua ação. O professor Nelson Neri caracteriza a garantia do juiz natural como tridimensional. Ou seja, não haverá juiz ou tribunal ad hoc, né? Tribunal ad hoc é justamente esse tribunal constituído para uma causa específica, tá? Isso é tribunal de exceção. Todos têm direito de se submeter a um julgamento civil ou penal por juízo competente, ou seja, pré-constituído na forma da lei. E o juízo competente tem de ser imparcial. Não se admite juízo parcial, né, tendencioso, que já previamente já estabeleceu um juízo sem respeitar o devido processo legal. Lembrando, gente, que as justiças especializadas, os tribunais de ética, como o da OAB, e a prerrogativa de foro não ferem o princípio do juiz natural, porque já são justiças, né, ou tribunais previamente estabelecidos pela lei. A Constituição ainda prevê a adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional, TPI. Essa adesão aconteceu via emenda 45 de 2004, com acréscimo do parágrafo 4º, tá? Então, a reforma judiciária estabeleceu a submissão do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Lembra que eu falei que nos períodos de guerra não existia um tribunal para julgar aqueles crimes, e aí constituía-se um tribunal especificamente para julgar aquelas situações. Hoje nós temos o Tribunal Penal Internacional. Nós tivemos várias fases, né, que são próprias da ratificação e aprovação dos tratados internacionais, mas para o Brasil, no plano internacional, ele passou a vigorar o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, passou a vigorar em 1º de setembro de 2002. O TPI tem sede em Haia, nos Países Baixos, é uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional, fixados nos termos do Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. O que significa isso? De forma precípua, o próprio Estado deve resolver as suas questões, julgar, processar, condenar ou adotar as providências que entender pertinentes, segundo o seu ordenamento jurídico interno. Somente no caso de incapacidade ou omissão dos Estados é que o Tribunal Penal Internacional atuará. Tá? Por isso
que ele se rege pelo princípio da complementariedade. Vamos falar também sobre a federalização dos crimes contra direitos humanos. A emenda 45 também introduziu uma alteração na Constituição, no artigo 109, mormente com a introdução do inciso 5º-A, dizendo o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 5º-A. As causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, só ele, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Por que isso é possível? Porque é a União, porque nós temos os seguintes entes federados: União, Estados, municípios e Distrito Federal. Mas quem se responsabiliza em nome da República Federativa do Brasil pelas regras e preceitos fixados nos documentos internacionais é a União, e não o Estado, nem o DF, nem o município. Por isso, nessas situações de grave violação de direitos humanos, é possível que a União, possa analisar essa questão por meio da Justiça Federal. E o Procurador-Geral da República poderá suscitar esse incidente para que aquela situação seja resolvida no âmbito federal. Nós tivemos a situação do assassinato da vereadora Marielle, em que se cogitou do deslocamento para o âmbito da Justiça Federal, mas isso não ocorreu e a situação continua sendo investigada no âmbito da Justiça Estadual e também pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O inciso 38 da Constituição fala sobre o Tribunal do Júri. E a Constituição diz assim: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, os crimes culposos não são julgados pelo Tribunal do Júri. Mas nós temos aqui algumas questões que devem ser abordadas. A regra de competência, em regra de competência, não é absoluta essa regra. Porque se houver a instituição de competência especial por prerrogativa de função no texto da Constituição, haverá afastamento da norma geral. Exemplo: o julgamento do prefeito pelo Tribunal de Justiça, dos juízes e promotores também pelo Tribunal de Justiça, com previsão constitucional. Então essa regra geral aí ela será afastada. Agora lembrando, a Constituição do Estado, de um Estado, não pode retirar a competência do Tribunal do Júri, no caso da prática de crime doloso contra a vida, fora das exceções previstas na própria Constituição. Digamos que uma Constituição estadual tem uma previsão de que uma determinada autoridade, um secretário de Estado ou um delegado de polícia será julgado pelo Tribunal de Justiça em afronta às exceções previstas na própria Constituição e em afronta ao Instituto do Tribunal do Júri. Essa norma será inconstitucional. A súmula 721 do STF diz: a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Agora, por óbvio, se for uma prerrogativa prevista na Constituição da República de 1988 e reproduzida na Constituição Estadual, vai prevalecer não porque está prevista na Constituição Estadual, mas porque possui assento na própria Constituição. Então, até o nosso próximo vídeo, e no próximo vídeo deveremos arrematar, concluir
o estudo da Constituição, do artigo 5º da Constituição de 1988. Um abraço.